Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Prishtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Izmira Hasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribhajacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva. E também a todos os Sri Rupa do Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para então continuar a leitura do livro Os Segredos do Bhagavatam, de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Terminamos a aula de ontem, então, falando sobre o fato de Krishna ter aparecido em Mathura e nascido em Vrindavana. Só que as pessoas, de modo geral, consideram que Krishna nasceu em Mathura e foi levado para Vrindavana. Essa é a visão comum das pessoas, até porque o próprio Srimad Bhagavatam ele leva a crer que isso aconteceu. Tá? Só que existe uma diferença entre o aparecimento e o nascimento. Em Mathura, Krishna ele aparece. Por que ele aparece? Porque ele não nasce de fato. Ele já se manifesta com a sua forma de 4 braços, de Vishnu de 4 braços. E Devaki e Vasudeva, eles ficam assustados com aquilo. Assustados não no mau sentido, mas é claro que eles reconhecem a Krishna e eles oferecem suas reverências, prestam reverências para Krishna numa atitude de veneração, não de amor materno. Eles não tinham amor materno, entende? Eles tinham veneração. Por quê? Porque eles queriam que Deus, eles queriam que o filho deles fosse Deus, entende? Eles queriam que o filho deles fosse Deus. Já Yashoda, ela queria que Deus fosse o filho deles. Isso tem uma grande diferença. Então, Devaki queria que o filho deles fosse Deus e Yashoda queria que Deus fosse o filho dela. No caso deles, Nanda e Yashoda. Por quê? Porque o sentimento de maternidade, quem tem é Yashoda, no sentido da intimidade. Porque ela está em Vrindavana. Agora, em Mathura, o sentido da maternidade que Devaki e Vasudeva têm por Krishna é completamente diferente.
Era simplesmente a necessidade de satisfazer aquele desejo. Tá? E tudo isso tem toda uma análise mais profunda que eu faço no estudo lá do Bhagavatam, do 10º canto. Não sei como vai ser aqui, se Gurudeva vai entrar nesses detalhes, mas enfim. Então, em Vrindavana, Krishna ele nasce de fato do ventre de Yashoda, com todos os rituais, e nasce como um bebê. Lá em Mathura ele não nasce como um bebê, ele nasce como, ele aparece e é como Vishnu de 4 braços, e a partir disso, Vasudeva e Devaki oram e pedem para ele, por favor, assuma a forma de um bebê, porque pode ser que os soldados venham e te vejam assim, e isso não vai ser bom. E após Krishna assumir uma forma de bebê em Mathura, Vasudeva ele consegue sair da prisão por um arranjo de Yoga Maya, os soldados dormem, as portas todas se abrem, e ele sai do castelo e leva o bebê para Vrindavana. Tá? Então a gente vai agora continuar a ler com mais detalhes. Vamos ver o que Srila Gurudeva tem a dizer sobre isso. Então Gurudeva diz assim: foi apenas para os iniciantes, os neófitos, que Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada, escreveu em algum comentário seu do Bhagavatam que Krishna era de fato filho de Vasudeva e que ele foi dado para Nanda e Yashoda apenas para que eles pudessem cuidar do bebê e como a sua criança adotada, né, como um filho adotivo. Mas isso não é verdade, Gurudeva diz. Você deve ter fé firme sobre isso que eu estou dizendo. Tente ser um Vrajavasi. Se você estiver ouvindo esta aula, então tente ser um Vrajavasi. Ser um Vrajavasi é a meta dos seguidores da Gaudiya. Primeiro tenha fé, depois tente compreender o Srimad Bhagavatam. Isso é básico. Krishna ele tem muitas opulências e todos os tipos de poderes. Ele especialmente tem 6 tipos de opulência. Quando ele está na casa de Nanda Maharaj, ele é Brajendra Nandana, ou seja, o filho do rei de Vrindavana. E ele tem todas as opulências, todos os poderes, mais até do que ele tem em Dwaraka e Mathura. Mas a opulência e o poder de Brajendra Nandana, Krishna, está encoberto pela sua doçura de Vrindavana. Um devoto de alta classe pode compreender todas essas verdades. Então, tente ter um coração de Brajabasi. Aqueles que estiverem dormindo aqui na aula não estarão conseguindo compreender tudo da maneira correta. Então, sente-se apropriadamente. Do contrário, você irá dormir durante a minha aula. E você acabará se tornando um Mathuravasi. Não, ele falou, nem mesmo um Mathuravasi. Você vai acabar se tornando um Dwarakavasi ou Vaikunthavasi. Então, não durma. Coloque toda a sua atenção agora para ouvir essa aula. E talvez seja possível que poderes malignos possam entrar no seu coração e faça com que você durma. Mas não dê atenção a esses poderes, seja mais forte. Então, siga o meu raciocínio. A primeira coisa a ser entendida, Krishna é Brajendra Nandana, a sua forma original, a sua forma completa. Ele é Brajendra Nandana Shyamasundar em Vrindavana. Mathura não pode ser superior a Vrindavana em hipótese alguma. Então jamais o Krishna original será o Krishna que nasceu em Mathura. E segundo que Brajendra Nandana, ele é o mais misericordioso. Aqui Gurudeva cita um verso do Bhagavatam 3.2.23 que diz: Aho Bhakyam Stanakala Kutam Jighamsa Saya Paya Ayapi Asadvi Lebe Gatin Dhatri Uchitam Tatonyam Kamvadayulam Sharanam Brajema. Como eu devo
me abrigar em alguém mais misericordioso do que ele, que concedeu a posição de mãe à demônia Putana, embora ela tenha sido desleal e colocado veneno nos seus seios para que Krishna pudesse sugá-lo. Então aqui descreve a misericórdia de Krishna. Putana tentou matar Krishna. Ela foi enviada por Kansa com uma bela forma de uma jovem moça, e ali ela entra na casa de Krishna, após ter colocado veneno nos seus mamilos, e ela vai dar de mamar para Krishna. Naquele momento, Krishna mata ela, tem todo o passatempo, só que ela alcança o que? A posição de uma mãe, no caso uma gopi mais velha, com esse humor de Vatsalya, em Goloka Vrindavana, na Vrindavana transcendental. Então Krishna é muito misericordioso. Ele não mandou Putana para o inferno, mas ele fez ela uma mãe. Quando Krishna tinha aproximadamente 2 anos e meio para 3, em Gokula, que foi onde ele nasceu, ele executou vários passatempos belíssimos. Dessa vez, Kamsa enviou um demônio chamado Shakatasura para matar Krishna. O demônio pensou: eu sou muito inteligente, eu não vou até lá, até a casa de Krishna, com uma forma assim humana específica. Eu vou lá como o ar. Então ele entrou dentro do carro de bois e tentou puxar este carro de encontro a Krishna, que estava ali deitado, né, para esmagá-lo. Mas Krishna não é um bebê comum. Ele então tocou Shakatasura com o dedo dos seus pés. Então aquele demônio acabou morrendo imediatamente. Qual é o significado por trás desse passatempo? Se uma pessoa ela é muito versada, muito estudada, e ela leu o Srimad Bhagavatam, todos os Vedas, Upanishads e todas as escrituras, ainda assim ela pode ser um demônio e não servir a Krishna com amor e afeição. Na verdade, todos os Mayavadis são como Shakatasura. Todos estão nesta mesma linha. Eles são muito experientes em citar versos das escrituras védicas. Eles podem explicar vários significados do Srimad Bhagavatam em sânscrito. E quando eles falam, eles atraem multidões. Mas, na verdade, eles dizem: nós somos o mesmo que Brahma, Aham Brahmasmi. Nós somos Brahma, nós somos Deus. Então eles são todos como Shakatasura. E, portanto, Krishna os mata através de um truque e purifica o coração deles. Vocês devem ser cuidadosos para não se tornarem como eles, ou seja, como os Mayavadis. Tá? Então, cada demônio que veio atacar Krishna, Baladeva, etc., tem um significado, eles têm uma representação, eles têm um arquétipo. Tá? O arquétipo do Shakatasura é o Mayavadismo. Tá? Quem quiser saber mais sobre isso, tem um livro de Srila Bhaktivinoda Thakur, que é o Krishna Samhita. Você conhece o demônio Trinavarta? Qual o significado, a essência do passatempo de Krishna matando Trinavarta? O que significa dula ou poeira e trina, que é uma palha, né? Que foram jogados por Trinavarta, ou levantados, né, por Trinavarta. Trinavarta era o demônio do furacão. Isto é a lógica que se opõe a Bhakti. Lógica que é contrário ao amor e à afeição. Argumentos que são cheios de filosofias Mayavad e também Smartas, impersonalistas, etc., etc. Krishna pode destruir todos esses argumentos.
Você não deve ouvir lógica através desses demônios. Ou seja, as pessoas que gostam de ouvir explicações baseadas em pura lógica seca que a gente chama, elas estão endurecendo o coração delas. Isso é contrário aos preceitos de amor e devoção de Bhakti. Durante o tempo de Krishna, a época de Krishna, haviam poucos demônios neste mundo. Mas hoje em dia existem centenas de milhares de demônios por toda parte. Ao usarem a lógica, eles falam contra Bhakti. Eles se levantam contra Bhakti. Devemos ter muito cuidado para não ouvirmos nada deles. Devemos entender como podemos controlar Krishna e prender o coração dele no nosso coração. É para este propósito que Krishna manifesta o passatempo de Damodar Lila. Mãe Yashoda, ela queria prender Krishna, amarrar Krishna. Ela diz, Krishna fez algo de muito errado. E a sua natureza agora está como a de um ladrão, indo aqui e ali, roubando manteiga por toda parte. Certa vez Yashoda perguntou a Krishna, você comeu barro? Você comeu terra? E Krishna respondeu, não, eu não comi. E Yashoda disse, o que está na sua boca? Eu quero ver. E o que ela viu ali? Ela viu que tudo estava dentro da boca de Krishna, incluindo todos os mundos e universos e galáxias. Ela viu a forma universal de Krishna e centenas e milhares de Vishnus e Brahmas estavam ali dentro. E o que ela pensou? Talvez eu esteja sonhando, ou talvez um fantasma tenha entrado dentro da boca de Krishna. E ela não pôde concluir mais nada além disso. Ela pegou água, lavou o rosto e pensou, eu estou sonhando, meu Deus, seria isso um sonho ou realidade? Então aquela visão desapareceu completamente. E ela então, mas ela jamais pensou que Krishna fosse a suprema personalidade de Deus. Então em Vrindavana, mesmo que Krishna faça passatempos que são muito, vamos dizer assim, opulentos no sentido dele realizar atividades que são sobre-humanas, como erguer a colina de Govardhana, matar demônios, né? Isso não é um passatempo de humano. Um humano não faz isso. Mas, ainda assim, devido à doçura que existe em Krishna, em Vrindavana, os Brajabasis não pensam que ele seja Deus, né? Principalmente Nanda e Maharaja. Nanda e Yashoda. Quando Krishna mostrou a sua forma universal para Arjuna, imediatamente este juntou as mãos e orou, ó Krishna, eu cometi muitas ofensas, eu chamei você de amigo, mas você não é na verdade um amigo, você é o Criador Supremo de todos os criadores. Você é Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. Você é a causa de todas as causas, você é o Parameshwara, o Supremo Controlador. No futuro, eu jamais o chamarei de amigo novamente. Eu casei com a sua irmã, Subhadra, e ao fazer isso me tornei um ofensor por vê-lo simplesmente como um cunhado. Eu não sou qualificado para fazer tudo isso, ou seja, para ser o seu parente. Eu te dei, inclusive, muitas instruções, como, por exemplo, traga a minha quadriga, né, coloque-a entre os exércitos. Eu jamais farei isso novamente no futuro. Por favor, me perdoe. Então, quando Arjuna viu aquela forma universal,
ele não achou que Krishna fosse o amigo dele mais. Ele conseguiu perceber que Krishna de fato é Deus. Por quê? O humor de Dwaraka não tem doçura suficiente para encobrir o fato de que Krishna seja Deus. Mais tarde, Krishna ele fez com que essa forma universal desaparecesse e ele então chamou por Yogamaya. Sob a influência de Yogamaya, Arjuna disse: ó amigo, venha, vamos lutar contra este exército dos Kauravas. Então foi só porque Yogamaya atuou que Arjuna se esqueceu de que Krishna era Deus e passou a chamá-lo de amigo novamente. Devaki e Vasudeva às vezes pensavam: Krishna é meu filho, mas rapidamente eles se lembravam como Krishna facilmente pulou sobre o trono de Kamsa, jogou contra o chão, pulou em cima dele e o matou. Na verdade, Kamsa, na verdade, Krishna apenas pulou sobre Kamsa. Krishna, na verdade, não fez nada para matá-lo. Kamsa já estava morto. Vasudeva e Devaki estavam ali presentes naquela arena de luta. Todos estavam presentes. Kamsa os trouxe até ali para que todos vissem como ele iria matar Krishna. Nanda Baba também estava ali, com os Gopas. O pai de Kamsa, o Gracena, também estava ali. E a Krura também, assim como vários outros Yadus. Kamsa queria matar Krishna na presença de todos para mostrar como ele era superior. Mas rapidamente, sem qualquer esforço, Krishna pulou sobre Kamsa e Kamsa morreu. E Krishna disse: o que eu posso fazer? Eu simplesmente pulei em cima dele e ele morreu. Né? O que pode ser feito agora? Devaki e Vasudeva então oraram para Krishna. Krishna estava se curvando aos pés de Devaki e Baladeva aos pés de Vasudeva Maharaj. Mas Devaki e Vasudeva oraram: nós sabemos quem você é. Você é o próprio Narayana. E Krishna começou a chorar aos pés de Devaki. E Baladeva também chorou aos pés de Vasudeva. Eles inclusive sentaram no colo de seus pais. Né? Mas Devaki e Vasudeva, a devoção deles continuou sempre naquele humor de opulência e reverência. Yashoda, ela também viu essas opulências de Krishna manifestadas, mas ela jamais pensou que Krishna fosse Narayana. Nunca. E essa é a diferença entre Mathura e Vrindavana. Portanto, Yashoda é superior a qualquer um dos Mathuravasas, incluindo Devaki. Em Gokula, Krishna ele foi amarrado pela cintura por Yashoda. Krishna ama os seus devotos e seus devotos o amam. Se os devotos de Krishna, se o amor dos devotos de Krishna por Krishna é superior ao amor que ele tem por eles, então ele pode ser amarrado ou controlado por esses devotos. Do contrário, não. Então, para você controlar Krishna, é preciso que o seu amor seja maior do que o amor que ele tem por você. Devaki e Vasudeva jamais conseguiram controlar Krishna. Como você pode controlar Krishna? Isso é possível somente se você estiver sob a orientação de Mãe Yashoda, Subala, Sridhama, Madhumangala, ou através da orientação das amadas de Krishna, as Gopis, especialmente Srimati Radhika. Elas sim podem prender Krishna facilmente e trazê-lo sob o controle delas. Chaitanya Mahaprabhu, ele veio para justamente distribuir este tipo de amor. O amor que controla Krishna, o amor dos Brajabasis. Por quê? Primeiramente, Yashoda não foi capaz de amarrar Krishna. A corda estava sempre curta, 2 dedos. Quem sabe esse passatempo?
quando Yashoda foi amarrar Krishna, a corda ficava curta, sempre 2 dedos. E ela pedia mais corda, amarrava, emendava, mas ainda assim faltavam 2 dedos. A corda ficou muito longa, mas ainda assim não conseguiu amarrar Krishna. Na verdade, a cintura de Krishna é bem fina, mas toda a corda que havia na casa não foi capaz de amarrar Krishna. Por quê? A cintura de Krishna foi se expandindo. Não foi se expandindo. Não se expandiu, mas ainda assim toda a corda não foi suficiente para amarrá-lo. Então, 2 coisas são representadas por esses 2 dedos. O primeiro dedo é o esforço que os devotos fazem para servir a Krishna. Se nós quisermos amarrar Krishna através da nossa inteligência, do nosso esforço, não seremos capazes. Não podemos nem mesmo ter o seu darshana, nem a sua misericórdia, nem o que dirá poder controlá-lo. O segundo dedo, então, significa a misericórdia de Krishna. Nós não podemos amarrar Krishna simplesmente pelo nosso esforço. Nós devemos o quê? Nos tornar rendidos, completamente rendidos. No nosso estágio atual, nós não somos completamente rendidos. Nós dizemos, Gurudeva, hoje eu me rendi a você. Mas a chave do cadeado permanece comigo. Isso quer dizer que, na verdade, eu só me rendi verbalmente, em palavras. Mas isso não é suficiente. Nós temos que nos render completamente. E como nós nos rendemos? Você pode ir até Arjuna, ou você pode ir até os Brajabasas, que estão completamente rendidos. E se você quiser se render ainda mais, então você deve ir até as Gopis. E elas lhe dirão o processo correto para você se render. Assim como Yashoda estava tentando amarrar Krishna, ele estava pensando. Enquanto Yashoda estava tentando amarrar Krishna, ele estava pensando, se minha mãe me amarrar, como eu poderei brincar com os meus amigos? Sridama e Subala estão esperando por mim, assim como junto com as vacas. O que eles estavam esperando? Eles estavam sentindo dor, estavam sentindo dor nas suas tetas, mas elas não queriam dar leite para os seus bezerros. Somente se Krishna viesse, elas dariam leite. Primeiro para Krishna, depois para os bezerros. Então assim, Krishna, ele pensou, se minha mãe me amarra, eu não posso ir para ter com as vacas nem com os meus amigos. Então, é melhor que ela não me amarre. Portanto, Krishna, ele, naquele momento, fez com que um milagre acontecesse através de Yoga Maya. Ele foi deixando aquela corda sempre curta. Então, Yashoda, ela começou a tentar com bastante afinco. E ela pensou, estou tentando desde o começo da manhã amarrar Krishna. E agora é 12:00, mas eu ainda não consegui amarrá-lo. E ela então se rendeu à sua deidade e orou, ó Narayana, ó Thakuradi, se eu não conseguir amarrar o meu filho, todos os Brajabasas irão rir de mim. E a cor da face dela mudou, lágrimas começaram a rolar de seus olhos. Suando, ela pensou que ela seria incapaz de amarrar Krishna. Isso seria motivo de muita vergonha. Embora ela acreditasse piamente que ela não pudesse amarrar Krishna, ela ainda assim fez uma promessa. Eu irei te amarrar. Eu posso tentar por 1 dia, 2 dias, 3 dias, pela minha vida inteira, mas eu não irei desistir. Eu tenho que te amarrar. E chorando, ela se refugiou em Narayana. Quando Krishna viu então as lágrimas de Yashoda, imediatamente ele
ficou misericordioso. Yogamaya partiu e Mãe Yashoda facilmente conseguiu amarrá-lo com a corda que ela tinha usado simplesmente para prender os cabelos. Se nós seguirmos as Gopis, ou Nanda, Yashoda, Sridhama, Subala, etc., todos que estão em Vrindavana, aí sim podemos amarrar Krishna. Este amor e afeição pertencem ao Ashraya Tattva, ou seja, o receptáculo do amor. Os Vrajabasis são o receptáculo de todo o amor. Existiu também uma vendedora de frutas que vivia em Mathura. Ela ouviu, através de algumas pessoas que estavam vindo para Mathura, que existia uma criança belíssima, de mais ou menos 2 anos de idade, que vivia em Gokula, que era filho de Nanda e Yashoda. Ela então desejou ter o darshan de Krishna. E ela então pegou algumas frutas, colocou numa cesta e foi até a residência de Nanda e Yashoda. Lá ela começou a gritar: "Follow, follow!", ou seja, comprem frutas, levem frutas. Em Mathura e Vrindavana existem muitos vendedores de fruta por toda parte. E ela sempre vendia frutas assim, dessa maneira. Mas quando ela veio para a casa de Nanda Maharaj, muitas vezes Krishna estava dormindo e outras ela estava brincando ali e acolá. E às vezes ele estava simplesmente no colo de Yashoda bebendo leite. Portanto, esta senhora nunca teve a oportunidade de vê-lo, apesar de ter tentado muitas vezes. Mas um dia ela disse: "Hoje eu só retorno para casa depois que tiver o darshan de Krishna." E ela fez um voto: fazer ou morrer. Do or die. Então, o seu objetivo de vida estava afixado, né? Estava determinado. Nós devemos fazer também votos como este. Fazer uma promessa, né? E seguir até o fim. Então, ela foi até a casa de Nanda Maharaj e começou a gritar: "Follow, follow! Levem frutas, levem frutas." E ela, por estar pensando tanto em Krishna, ao invés de falar follow, ela começou a falar Govindalo, Govindalo, levem Govinda, Damodaro, Madhavalo, Govinda Damodaro Madhaveti. Gurudeva sempre cantava essa canção, enquanto ele estava, às vezes, escrevendo algum passatempo de Krishna em Vrindavana, principalmente esse, do Damodar Lila, ele sempre cantava Govinda Damodaro Madhaveti, Govinda Damodaro Madhaveti, Govinda Damodaro Madhaveti, Govinda Damodaro Madhaveti. De maneira muito doce, Gurudeva sempre cantava. São os 3 nomes: Govinda, Damodar e Madhava. Então essa senhora, ela absorta, pensando em Krishna, ela, em vez de falar levem frutas, ela dizia levem Govinda, levem Madhava, levem Damodar. O jeito mais fácil de você ver Krishna é através de Nama Sankirtana, ou cantando os santos nomes. A vendedora de frutas, então, adotou este processo, assim como as Gopis fizeram, mesmo que elas nunca tenham lido as escrituras ou sabido disso. Quando Krishna desapareceu da dança da rasa, elas começaram a cantar os nomes de Krishna para que ele pudesse retornar. Assim como outros vendedores de fruta, esta senhora ela tinha prática de carregar aquela cesta na cabeça, sem usar as mãos. Ela podia até mesmo dançar facilmente, sem que a cesta caísse da sua cabeça. Assim, de manhã até o meio-dia, ela procurou por Krishna. E, ao final, ela ficou cansada e se sentou na porta da casa de Nanda Maharaja. E ela pensou:
como eu poderei ver Krishna? Neste momento, Krishna, ele pegou dentro de casa uma espiga de milho. Pegou um pouco de milho, um pouco de trigo em grão, né, e outras coisas que haviam na casa. Ele estava seminu, apenas havia uma corrente de ouro ao redor da sua cintura, que faziam barulhos de sininhos. E ele então pegou esses grãos e foi caminhando até a porta de casa, onde estava a vendedora de frutas. Os grãos iam caindo, né, entre os seus dedos, e apenas 2 ou 3 permaneceram dentro da mãozinha dele. E com olhos muito sedentos, Krishna olhou para aquelas frutas doces, suculentas, amarelas, douradas, vermelhas, como bananas, mangas, uvas, etc, etc. E ele disse para a senhora: me dê algumas frutas, por favor. E a vendedora de frutas olhou, surpresa para ele, e ficou completamente encantada. E ela disse: eu te darei frutas, mas só se você sentar no meu colo e me chamar de mãe. Isso realmente era um problema para Krishna. Se ele pensou, se eu for visto sentado no colo dessa senhora, chamando ela de mãe, todos irão rir de mim. O que eu devo fazer? Então ele olhou para os lados rapidamente para ver se tinha alguém olhando, e ele viu que não havia ninguém. Rapidamente, por um segundo, ele pulou no colo da esposa e disse: mãe, me dê frutas. E rapidamente pulou para fora do colo dela. E ela ficou muito feliz. E ela começou a dar todas as frutas que ela tinha para Krishna. E ela perguntou: o que você quer? Você quer isso? Você quer aquilo? E ele ia dizendo: eu quero essa, eu quero aquela, eu quero essa, eu quero aquela. E ele começou a pegar o máximo que ele pôde, né? E abraçou um monte de fruta assim, com os braços contra o peito. E ela ainda empilhou mais um pouco de fruta em cima, e ele estava completamente carregado de frutas. Então, olhando, né, para os lados e dançando, Krishna entrou para casa e foi até a sua mãe e colocou as frutas no colo dela. E Yashoda perguntou: de onde você conseguiu tantas frutas? E ela começou a distribuir as frutas entre os moradores da casa. Embora houvessem centenas de gopis ali servindo na casa, todos conseguiram pegar uma fruta sem que acabasse. Eram ilimitadas frutas. Mas o que aconteceu com a vendedora de frutas? Ela simplesmente ficou absorta pensando em Krishna. O seu coração havia sido roubado por Krishna. E agora, sem o seu coração, ela apenas conseguia pensar e se lembrar de Krishna. Passou certo tempo, alguém veio e perguntou para ela: por que você está aqui? O que você está fazendo? E de repente ela se lembrou do que ela estava fazendo, e ela então rapidamente pegou a sua cesta de frutas e partiu para Mathura. No meio do caminho, já próximo do rio Yamuna, ela começou a pensar: por que essa cesta está ficando tão pesada? Devia estar vazia, né? A cesta. E quando ela olhou para a cesta, ela viu que estava recheada de diamantes e joias, pedras preciosas. Que ela ficou surpresa. Ela colocou de novo na cabeça. E o que ela fez? Jogou tudo no rio Yamuna. Ela não precisava de joias. Por quê? Ela havia tido
ela havia recebido o quê? O darshan de Krishna. Após isso, ninguém mais ficou sabendo do seu paradeiro. Para o olhar mundano, né, para o olhar das pessoas, ela ficou louca, né, e assim ficou vivendo, sabe-se lá como, no meio da floresta. Já não voltou mais para a sua vida normal. Você sabe o que aconteceu com ela? Gurudeva pergunta. Ela se tornou Devahuti. Ela não estava preocupada mais com se o seu véu cobria a cabeça ou não, se ela estava nua ou não. Ela simplesmente entrou num estado de transe. Então Krishna imediatamente levou o corpo dela. Ou seja, ele fez com que ela transcendesse aquele nascimento, né, e enviou ela para Goloka Vrindavana, onde ela poderia também servi-lo. Krishna é muito bondoso. Ela não tinha nenhuma relação especial com Krishna. A bhakti dela estava no nível de Shantarasa, ou seja, no humor de neutralidade, que é desprovido do humor de serviço. Ainda assim, pensando nela como uma mãe, Krishna a chamou de mãe e deu a ela uma posição ainda superior à de Putana e Kubja. Krishna é muito misericordioso. Tente compreender essas verdades rapidamente e assim, se a sua bhakti for bem elevada, em apenas um nascimento você poderá alcançar o destino tal qual o dessa senhora. Putana foi para Goloka, mas a senhora vendedora de frutas, ela foi para Vrindavana, que é muito superior. Krishna, então, ele veio de Gokula para Vrindavana. Ele foi, de Gokula para Vrindavana. E ali executou vários passatempos. Primeiro, junto com Baladeva Prabhu, ele matou Dhenukasura. Na verdade, Baladeva foi quem o matou. Qual é o significado dessa história? Simbolicamente, os burros, né, ou os jumentos, eles... A palavra, jumento, tem muitos significados, né? Dhenu. Dhenuk, no caso. Primeiro, os burros, eles são muito ignorantes, né? Tem uma inteligência bastante limitada. Segundo, eles têm muita luxúria. Muitas vezes eles são chutados, né? pelas burras, né? Mas eles não se importam com isso, né? E não param de tentar desfrutar com elas. Quem pode salvá-lo de tudo isso? Ou seja, dessa ignorância de querer desfrutar do sexo oposto e de ser totalmente, né, sem inteligência? Apenas Gurudeva, que no caso é uma manifestação de Baladeva. Então você deve saber que todos os gurus são qualificados e fidedignos, porque são uma manifestação de Nityananda Prabhu ou de Baladeva. Você deve saber que todos os gurus fidedignos e qualificados são uma manifestação de Nityananda e de Baladeva. Aqueles que não compreendem tudo isso não são gurus qualificados e não podem ajudar as pessoas a se salvarem. Nityananda Prabhu e Baladeva Prabhu são a mesma personalidade, mas Nityananda é ainda mais misericordioso. Assim como Mahaprabhu é mais misericordioso do que Krishna. Mas eles são, na verdade, o mesmo. Não há diferença entre eles, nenhuma. Eles manifestam apenas um grau ou outro de diferença de misericórdia. Portanto, se você se abriga num guru na linha de Nityananda Prabhu ou Baladeva Prabhu, ele pode te salvar da luxúria e da ignorância. É muito, muito, muito difícil se livrar da luxúria. Krishna criou machos e fêmeas em todas as espécies.
Isso é algo muito difícil de se lidar com essa doença do coração, Hridaroga, que é o quê? A luxúria. Você pode abandonar filhos, riqueza, reputação e tudo mais, mas abandonar o desejo pelo desfrute, né, é muito difícil. O que é mais difícil ainda, né, do que renunciar à luxúria, né, ainda assim é o quê? O desejo pela fama, o desejo pelo reconhecimento. Isso ainda é mais difícil. Então Baladeva rapidamente matou este demônio, o demônio da luxúria. Muitos brahmacharis estavam servindo na missão de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, fazendo um serviço devocional por vários anos. Mas quando ele partiu deste mundo, muitos ficaram luxuriosos e se casaram novamente. A luxúria entrou até mesmo no coração de sannyasis, que estavam servindo e adorando deidades, lendo o Srimad Bhagavatam e pregando de maneira muito bem sucedida. A luxúria controlou todos eles e os levou para longe da vida devocional. Então você deve ter muito cuidado. Não é a primeira vez que você assumiu uma forma humana e que você se casou. Na verdade, eu acho que vocês já nasceram como seres humanos por milhares de vezes. Então, quando você compreender este fato, imediatamente tente se tornar como Shukadeva Goswami, como Raghunatha Dasa Goswami e outros. Você deve seguir este processo se você quiser avançar em Bhakti. Ou seja, nós já desfrutamos do corpo em milhares de nascimentos. Procure dar este nascimento para Krishna. Se você for casado, você deve ser como um dos Pandavas, né? Ou como Srinivasacharya e outros gopas e gopis que são casados, mas se comportam como devotos muito avançados, sem qualquer apego corpóreo. Se você for um brahmachari ou um sannyasi, procure manter-se dessa maneira, né? Não se case novamente. Após matar Dhenukasura, Krishna ele executou o passatempo de Brahma Vimohana Lila. O Senhor Brahma viu que Aghasur havia sido liberado e havia se fundido, né, na efulgência dos dedos dos pés de Krishna. Ele tinha sido liberado. Embora pareça que ele se fundiu em Krishna, na verdade, ele não se fundiu. Tá? Isso é apenas um processo. Ele entra nos pés de Krishna, mas depois a alma dele vai para outro lugar. Jai Vijay, na forma de Shishupala e Dantavakra, também foram liberados. E parece também que eles entraram no corpo de Krishna. Mas isso não é a verdade. Eles são Jai Vijay, eles já são liberados. Né? Então foi apenas uma forma deles voltarem àquela forma original, como Jai Vijay. Então, quando os passatempos de Krishna terminaram, todos eles voltaram para Vaikuntha e foram viver com Narayana. Certo? Da mesma forma, parece que Aghasura se fundiu em Krishna. Então, Brahma, de uma forma ou de outra, ele viu isso e ficou muito feliz. Ele pensou, ó Krishna, você é muito misericordioso. Você apareceu como um menino e agora está fazendo esses passatempos muito doces. Eu quero ver mais passatempos como este. Então, eu pensei em fazer algo para que isso aconteça. Né? Então, Brahma ele orou para Krishna que ele pudesse ocupá-lo da maneira correta. Mas, então ele ficou pensando como ele poderia induzir Krishna a praticar mais passatempos. Ele pensou, eu devo fazer algo para que Krishna possa brincar e manifestar passatempos doces. Então eu vou raptar
né, os seus amigos vaqueiros e também os bezerros. De onde vieram esses pensamentos do Senhor Brahma? Eles vieram por influência de Yoga Maya, porque o próprio Krishna também queria manifestar esses passatempos. Krishna já estava pensando, centenas de milhares de gopis querem que eu seja o filho delas, gopis mais velhas. Elas querem me colocar no colo e me dar leite do peito. Todas elas querem fazer isso. E eu também quero satisfazer o desejo delas, mas eu preciso me tornar primeiro o filho delas. Então, da mesma forma, centenas de milhares de vacas, as 900.000 vacas de Nanda Maharaja, tá? E outras tantas vacas, queriam que Krishna se tornasse o bezerro delas. E Krishna, como é uma árvore de satisfazer os desejos, ele também desejou satisfazê-los. Em Vrindavana, Gokula, Nandagal, por toda parte, né, haviam também jovenzinhas, né, garotas, e elas pensavam que Krishna deveria ser o nosso esposo. Elas ainda eram, assim, meninas mesmo, nem tinham ficado adolescentes ainda, eram meninas, da idade de Krishna aproximadamente, e mais novas até. E elas queriam apenas se casar com Krishna, com mais ninguém. Krishna era o amado delas. Então todos eles queriam, de alguma forma, todas elas, perdão, queriam de alguma forma que Krishna satisfizesse os seus desejos. E então Krishna decidiu fazer este passatempo do Brahma Vimohana Lila para que ele conseguisse satisfazer a todas ao mesmo tempo. Tá? Então amanhã a gente vai continuar lendo este passatempo, que é um dos principais passatempos de Krishna. Ok? Todos tenham um excelente dia. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.